Queridos irmãos e irmãs, este é o 32º dia do tempo comum, 32º domingo, esse tempo que estamos vivendo, o tempo comum. E na primeira leitura do livro dos Reis e o Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ouvir, aparece a figura da viúva, um ser, uma pessoa, uma imagem de um ser desprotegido socialmente, sem nenhum tipo de proteção social, no tempo de Jesus, antes de Jesus e muito tempo também depois dele. As viúvas, os órfãos, eram símbolos das pessoas desprotegidas socialmente falando, nenhum tipo de proteção social. E no Evangelho, Jesus está no templo com os seus discípulos, e lá ele percebe o desfile das vaidades dos mestres da lei, dos doutores, dos chefes das sinagogas, fazendo as suas ofertas, desfilando as suas roupas, desfilando os seus egos. Depois Jesus observa que uma pobre mulher dirige-se ao cofre e deposita muito mais do que uma coisa, do que um objeto, deposita o próprio coração. Diz que ela depositou tudo que tinha para viver. Então hoje a palavra de Deus, ela nos faz refletir sobre a generosidade do coração, largueza do coração, grandeza do coração. Pobre viúva, pobre que era rica de Deus. Podia ter ausências de muitas coisas, privações de muitas coisas, mas tinha tanto a oferecer, valendo aquele adágio popular que diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer, e ninguém é tão rico que não tenha nada também para receber. Ou seja, todos nós temos algo para dar e também precisamos receber das outras pessoas. Talvez a nossa vida seja essa constante capacidade de termos a humildade de estendermos a mão dizendo: preciso da sua ajuda, preciso contar com você, preciso do seu apoio, da sua compreensão. E também seja no estender a mão para dizer: eu te apoio, eu te ajudo, eu te levanto, eu estou contigo. Isso que o Evangelho nos ensina. A viúva não depositou no templo algo que lhe estava sobrando, ou algo que lhe estava incomodando, inclusive. Ela não deu simplesmente uma esmola, porque esmola tantas vezes é fruto daquilo que está sobrando, aquilo que muitas vezes até pode incomodar. Se a gaveta está muito cheia de roupas, você vai logo dizer: eu vou doar porque está sobrando, né? É necessário. O Dom Helder Câmara dizia que aquilo que falta, ou melhor, aquilo que sobra, né? Aquilo que não está sendo usado, muitas vezes está faltando para as outras pessoas. As roupas que estão sobrando dentro dos nossos guarda-roupas pode estar faltando para alguém que está passando frio, né? Mas dar uma esmola, dar de esmola, muitas vezes pode ser também uma espécie de alívio, né? Eu vou fazer uma faxina, então quero esvaziar para comprar mais. Então eu dou daquilo que é uma sobra, daquilo que se torna um incômodo dentro da minha casa, um estorvo dentro das minhas gavetas. Ela não deu isso, né? Ela deu aquilo que era essencial para a sua vida. Ela deu-se naquela oferta. Ela colocou o seu coração. Por isso que Jesus diz: ela deu aquilo que era essencial para ela viver, aquilo que era importante, né? Então esse é o exercício da generosidade. Como tudo na vida é um exercício. A gente não nasce generoso, generosa. Acho que não, é muito difícil. Acho que desde crianças nós somos treinados a preservar, né? Porque sempre pensamos no futuro, claro. Então é da nossa natureza conservar, preservar, para nos garantir para o passo seguinte. A generosidade é um exercício que requer coragem, que requer ousadia, senão requer
fé. E quanto mais a gente pratica, menos medo a gente tem. E o trecho que nós ouvimos do livro dos Reis do Antigo Testamento diz também que aquela viúva que recebeu o profeta Elias na sua casa, ela estava com medo, porque ela já estava numa situação de aperto, né? Numa situação de estreiteza de recursos. E aí o profeta lhe pede algo para comer. Inicialmente ela diz: mas como? Né? Se estamos aqui apenas com isso, né? Não temos nem sobra para nós. E aí o profeta lhe pede fé. O profeta pede que ela entre nessa dimensão do exercício, né? O exercício que amplia, que alarga, que faz ver um pouco mais. E diz que nada lhe faltou. Até porque se nós não entrarmos nesse exercício de compreender coisas novas, diferentes, tudo se torna um pouco mais difícil, né? Por isso que eu dizia que a generosidade que nós estamos hoje refletindo a partir do Evangelho é um exercício, é um treino que nós vamos fazendo. E se a gente não o exercita, tudo vai se tornar mais estreito, mais difícil, né? Com menos extensão, né? Com menos largueza. Então é necessário exercitarmos também a generosidade a partir do Evangelho. E essa generosidade nos faz compreender também as necessidades das outras pessoas, que passa pela misericórdia, que passa pela capacidade de percebermos que o meu problema não é maior do que o problema das outras pessoas. E aí eu aprendo também a ouvir as outras pessoas. Tem gente que até ouve o outro, até ouve o seu problema, mas para dali dizer que o seu problema é maior, né? Tem gente que é assim, dessa forma. Ele até está escutando você, mas na verdade ele não está te escutando. Ele está avaliando para apresentar um problema ainda maior do que o seu, não é? Tem sempre gente dessa forma, que acha que o problema que ela tem, que ele tem, é sempre maior, o maior problema do mundo, né? E aí ele te ouve para apresentar ainda: não, mas a minha dificuldade é maior do que a sua, meu problema é pior do que o seu, a minha doença é mais forte que a sua, né? Daí vem o pessimismo, o negativismo. Quando a generosidade não é exercitada, ela não se amplia, ela não oxigena o coração, ela não circula pelas nossas veias, pelas nossas artérias, e aí a gente se torna encarangado, como o pessoal falava, né? Com pouca flexibilidade, e aí tudo vai ficar mais difícil, e aí os nossos problemas vão ser sempre os maiores problemas do mundo, as minhas dores vão ser sempre as maiores do mundo. Daí vem o vitimismo, daí vem o negativismo, fazer-se vítima de tudo, de todos. As circunstâncias nos destroem, né? As pessoas nos destroem, porque no fundo nós estamos, né, pouco flexíveis, pouco exercitados para a generosidade que a pobre viúva do Evangelho hoje nos ensina. Na verdade ela era muito rica diante de Deus, né? Porque ela foi elogiada pelo próprio Jesus, né? Pobres, no sentido assim, ruim da palavra, eram aqueles que se achavam poderosos, se achavam entendidos, porque eles não deram a Deus o coração. Como eu dizia no início, eles desfilavam coisas, né? Mostrar para as outras pessoas, talvez a sua roupa, o seu diploma, a sua carreira, né, diante dos outros, até a sua carreira religiosa, né, porque os mestres da lei, eles eram também profundamente religiosos naquele tempo. Então desfilavam essas vaidades, né, aquilo que eles faziam, os seus saberes, os seus conhecimentos, e às vezes pouco conheciam também, né? Mas na verdade desfilavam por desfilar a própria vaidade, para dizer que eram mais poderosos sobre as outras pessoas. Porque o verdadeiro sábio, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus
desfila, né? Não tem necessidade de fazer isso, como eles fizeram. Mas Jesus percebe a essência. Por isso que a própria Bíblia, o próprio texto sagrado vai dizer: o ser humano se admira com a exterioridade, mas Deus conhece o interior de cada um de nós. E aí São Francisco vai dizer que nós somos nós valemos aquilo que nós somos diante de Deus, né? Nós valemos aquilo que nós somos diante de Deus, porque Deus não olha o invólucro, não olha o exterior. Deus olha o coração, as intenções dos seres humanos. Então dizem que o inferno está cheio de boas intenções, né? Eu acho que não sei, porque eu acho que a boa intenção, quando a pessoa tem a reta intenção, ela pode errar, né? Porque todo mundo erra, mas se ela tinha uma boa intenção, já valeu, né? Porque ela tinha boa intenção. Ela errou, foi por não sei, alguma coisa que aconteceu no percurso, no caminho, errou, né? Todo mundo erra, mas ela tinha uma boa intenção. Então, o inferno não está cheio de boas intenções, né? O inferno, dizendo assim, então ele está cheio de gente que não tinha nem boa intenção, mas já arquitetou em casa o mal para fazer fora de casa ou dentro de casa. Aquele que antecipa, aquele que planeja, que arquiteta e que executa o mal, que exterioriza o mal. Não é aquele que pensa, né? Porque o pensamento também é involuntário, né? Mas o que nós fazemos com aquilo que nós pensamos, é isso que vale. Às vezes nós temos até pensamentos ruins, mas as nossas obras são boas, é isso que vale. Está aí também a riqueza do nosso coração. Se o nosso pensamento não é bom, mas as obras das nossas mãos são boas, ajudam, edificam, está valendo muito, né, para Deus e também para as outras pessoas. A carta aos Hebreus, que trata Jesus como sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote, ele vai dizer assim, esse trecho, que Jesus, o Filho de Deus, ofereceu o sacrifício de si mesmo. Então, o sacerdócio de Jesus, o sumo sacerdote, oferece o sacrifício de si mesmo, não o sacrifício dos outros, né? Não vale o sacrifício dos outros, o esforço do outro é esforço do outro. A fé a gente não terceiriza também. Você que vai para a igreja reza por mim. Esquece, né? Você que é religiosa reza por mim. Vai rezar você, né? Está com preguiça, né? Pode dizer isso. Se alguém diz, você que vai para a igreja reza por mim, diga, não rezo, né? Você vai rezar sim por quem precisa, né? Mas por quem está com preguiça, não reze, tá? Reza por quem precisa, por quem tem boa intenção, por aquele que quer, mas não consegue, porque tem gente que gostaria, mas não consegue, né? Não consegue. Tem gente até que não acredita, mas gostaria de acreditar. Reze por essa pessoa, né? Mas por quem não vem por desdém, por preguiça, não reze, né? Eu não rezo, né? Eu rezo por quem quer, né? Por quem tem coração aberto. Por essas pessoas nós precisamos rezar, né? Então, oferecer o sacrifício de si mesmo, isso Jesus fez, né? Não fazer promessas para as outras pessoas cumprirem. Tem gente que faz isso, tem mãe que faz promessa para deixar o cabelo do filho crescer, né? Ou faz promessa para o cunhado, para a nora, para a sogra caminhar até Aparecida do Norte, 12 de outubro. Não, o sacrifício para si mesmo, oferecer o sacrifício de si mesmo, né? Esse é o dom que nós damos a Deus, né? Si mesmo, coração, a vida, o tempo, o melhor de si, a oração que brota do coração. Isso é o sacrifício de si mesmo. Deus ofereceu o sacrifício de si mesmo quando enviou Jesus, o seu único filho. E aqui nós comunicamos com aquela passagem do livro do Gênesis, né?
que fala de Abraão, que oferece, que sobe o monte para oferecer o seu único filho. Então aqui Abraão é uma espécie, digamos assim, como se fosse o próprio Deus a oferecer o seu único filho para salvar a humanidade. O sacrifício, de si mesmo. Deus que, tendo filho único, envia o seu filho ao mundo. Não porque Deus quisesse que Jesus morresse, não é isso, Tem gente que acha isso. Deus não mandou o seu filho ao mundo porque Deus queria que Jesus sofresse. Muito pelo contrário, porque Deus era generoso, Ele sabia que a humanidade precisava do seu filho para ouvir falar de uma coisa chamada amor, generosidade, doação. Deus mandou o seu filho para dizer: vai lá e ensina esse povo. Mas ele sabia, vão matá-lo, porque Deus conhecia que as pessoas não eram fáceis. Então é a generosidade de Deus. Jesus oferece o sacrifício de si mesmo, morrendo pela humanidade. Deus oferece o sacrifício de si mesmo, conhecendo a humanidade do jeito que era e que é. Mesmo assim, envia o seu Filho único, para o mundo, oferecendo o sacrifício de si mesmo. Não obstante, sabendo que o mundo, as pessoas iriam matá-lo, mesmo assim, Ele envia o seu Filho ao mundo, o sacrifício de si mesmo. Então, queridos irmãos e irmãs, olhemos para Jesus primeiramente, depois para essas imagens também da viúva, da pobre viúva, mas da rica viúva, porque o seu coração generoso oferece o sacrifício de si mesmo. Às vezes das mãos mais simples, dos corações mais simples, a gente aprende as coisas mais valiosas para a nossa vida. Então, fiquemos com esses exemplos tão bonitos. Sendo pobres, eles nos enriquecem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.